Eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje quero compartilhar com você a passagem bíblica que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 8, que tem por título Novo Céu e Nova Terra. Primeiro quero trazer uma introdução falando que todos os homens desejam a vida eterna, desejam ficar livre de toda enfermidade, de toda angústia, de toda lágrima e da morte. Mas para que o homem receba a dádiva da vida eterna, de morar em um lugar aonde só há alegria, paz e gozo, é necessário aproveitar que a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça foi nos dada através de Jesus Cristo, sua morte na cruz, levando sobre si todas as nossas enfermidades, pagando o preço, um homem justo, pagando o preço de todos injustos. Por que digo isto? Porque todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Escritura Sagrada nos afirma isso, que é lá quando Adão e Eva pecaram, o pecado original trouxe uma enfermidade para todos os homens. Trouxe como pagamento a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E como então obter? Através da fé, através da vida mudada, um novo homem, aonde procuramos agradar a Deus, mortificar todos os dias as paixões da carne, crucificando todas essas paixões na cruz e recebendo a santidade, a justificação, o perdão do pecado através de Jesus Cristo. Aos Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito assim: se com a tua boca você confessa que Cristo é o Senhor e com o coração você crer, você é salvo. E Jesus também nos instrui, continua instruindo, como ele instruiu a Nicodemo. É necessário nascer de novo. As ações, as atitudes que eu cometia, não cometo mais. O velho homem é sepultado. Participamos então do batismo. Batizamos em Cristo. Batizado em Cristo é o mesmo que sepultar o velho homem em Cristo, e Cristo nos dá um novo homem, o que ele é. Passamos a ser manso, passamos a ser humilde, passamos a frear nossos impulsos, recebemos dele domínio próprio. O Espírito Santo em nós nos dá esta condição. Sem o Espírito Santo não temos esta condição. Passamos a examinar a Escritura e passamos então a obedecer. E através disto, o obedecer se torna melhor do que o sacrifício. E isso agrada o coração de Deus. Então agora estaremos estudando junto, aprendendo junto da palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 8, é o que nós estaremos estudando, Novo Céu e Nova Terra. Revelado ao apóstolo João, dado a ele esta visão, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vi no céu nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens,
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço todas novas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós estamos diante de uma passagem maravilhosa acerca do novo céu e da nova terra, a qual os salvos hão de herdar, e também o benefício de possuir esse novo céu e nova terra. Nós vemos que nessa passagem, no versículo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabemos que nesta vida, a depressão, a angústia, a fome, a enfermidade são mal terríveis que foram deixados por causa do pecado. E o maior deles é a morte. Mas sabemos que para aquele que for e que estiver em Cristo, Deus, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima será enxugada. O que é o céu e o que significa para nós? O que significa? Estando lá, nós serviremos a Deus sem se cansar. Não há cansaço no céu. Essa referência está em Apocalipse 22:3. O céu é um lugar santo. A santidade de Deus é que domina o céu. O seu nome nas nossas frontes. Ele colocará em nós um novo nome. Lá a morte não existirá, que está escrito nesse mesmo texto, Apocalipse 21:4. Lá no céu só haverá alegria. Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Apocalipse 7:17. Lá não precisará deste sol, porque lá a luz é eterna, é a luz do próprio Deus. Apocalipse 22:5. E lá plena satisfação. Nós vemos que aqui na terra o homem vive em busca de satisfação, né? Se alimenta hoje, almoça, mas depois sente fome outra vez. Lá nós temos plena satisfação, tanto de todos os desejos, nós estaremos pleno. Apocalipse 7:16. Lá estaremos reinando com Cristo. Apocalipse 24. E a comunhão eterna com Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4:17. E nós sabemos que estas dádivas que eu acabei de citar agora, que receberemos no céu, isto foi por causa do ato, por causa do amor estabelecido em Cristo, em pagar o preço na cruz. Mas olha o que ele pagou para nós recebermos estas bênçãos. Ele se tornou pobre
para que nós nos enriquecêssemos. Essa referência que ele se tornou pobre está em 2 Coríntios 8:9. E para que nós nos tornássemos ricos está em Efésios 3:8. Ele não tinha onde morar, Mateus 8:20. Para que nós tivéssemos um lar. Aí ele aqui não teve onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele estava em missão. Todo momento em missão. Tem uma certa passagem bíblica que Jesus Cristo, após a morte de João Batista, ele foi se retirar. Foi ficar em um lugar retirado. Só que quando ele chega neste lugar, o povo já sabia que ele estava indo para lá. E quando ele estava lá, o povo se ajuntou. E ele continuou fazendo a missão com o coração triste pela morte de João Batista. E foi ali que ele pregou. E ali ele multiplicou o pão. Ali ele multiplicou o peixe. E ali ele abençoou tanto com a palavra, que alimenta o interior do homem, quanto também o alimento físico para alimentar o físico do homem. Jesus sempre esteve em missão. Isso tudo ele fez para nos dar um lar, que está escrito em João 14, versículo 2. Ele foi varão de dores, ele levou nossas dores, para que nós recebêssemos, e recebemos hoje, através do Espírito Santo, a alegria. Ele chorou. Isso tudo para que nós fôssemos consolados. Ele sofreu sede. Ele sofreu vergonha. Isso está em Salmo 69:7. Ele foi feito pecado por nós. Está em 2 Coríntios 5:21. Ele se esvaziou de tudo. Ele desceu do céu de glória, deixou sua glória lá e veio, se tornou homem. E aqui padeceu. Está em Filipenses 2:7. E para que nós recebêssemos dele plenitude, recebêssemos toda a dádiva dele, que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 19. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele pagou alto preço na cruz do Calvário para nos dar todos os benefícios do seu reino. O versículo 5 diz assim: o que estava sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é a única palavra fiel. E tudo se cumpre. E nós viveremos o cumprimento desta palavra no seu reino. E nós vemos que a palavra de Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. Ele vai nos dar um novo nome. Está em Apocalipse 2:17. Ele vai nos dar um cântico novo. Apocalipse 5:9. Fará uma nova terra onde habitará a justiça. Está em 2 Pedro 3:13. E nós esperamos um novo céu, que está em 2 Pedro 3:13. Para aquele que crer, está aguardando isto tudo que há de ser realizado. Nós sabemos que a evidência desse dia, ela está mais clara do que nunca. Nós vemos que tudo que tem acontecido na humanidade prova que tudo já está sendo arquitetado para a implantação do anticristo. Mas antes que isso aconteça, a igreja será arrebatada. A igreja será levada com Cristo. E vamos estudar mais à frente um pouquinho. Aqui fala o versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Mas eu quero deixar para você um porém. Como então herdar? Todo pai, toda mãe deseja deixar uma herança para o filho. E o filho deseja também herdar esta herança. Mas como herdar uma herança de um pai e de uma mãe? É respeitando seu pai, é respeitando sua mãe e desejando tudo de bom para o seu pai e para a sua mãe. Todos que infringem, querendo herdar antes do tempo, pagam alto preço. Nós vemos na sociedade aí quantos exemplos
desastrosos de pessoas que querem herdar de forma fraudulenta. Mas nós cristãos adoramos e aguardamos o grande dia de herdar as bênçãos de Deus com paciência, dando a Ele louvor, exaltando o nome dEle, porque só o Senhor merece honra e glória para todos sempre. Aí fala que a única maneira em que alguém pode vencer é colocando sua fé, a sua fé exclusiva na cruz, em Cristo. Por quê? É a única fonte que nos dá liberdade. E a ação do Espírito Santo, ela dá Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição. Ele nos trouxe o Consolador, nos dá o Espírito Santo para operar na nossa vida, para nos dar o poder de vivermos o Evangelho. Muitas vezes a pessoa pensa assim: eu consigo viver o Evangelho sem o Espírito Santo. É impossível. Sem o Espírito Santo é impossível. Nós temos que ter um coração aquebrantado, porque através do Espírito Santo ele nos revela onde nós erramos, aonde nós tropeçamos. Então nós devemos ter uma busca incessante, contínua, uma busca contínua ao Espírito Santo. O Espírito Santo esteja comigo, me ajuda, me orienta, me mostra o que eu fiz, se eu errei, e Ele vai tocar em nosso coração, no nosso interior, e vamos então entender se fizemos certo ou errado. Ele é o guia, Ele que nos leva à santidade. Então, para nós produzirmos fruto, e fruto que agrada a Deus, frutos bons, precisamos do Espírito Santo, que nos leva à palavra de Deus e que nos transforma. Fala mais: e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O vencedor, ele passa a ser adotado. Nós passamos a ser adotados na família de Deus. Passamos a ser herdeiro com Cristo. De tudo que Deus deu ao seu Filho, Jesus Cristo, Ele também nos dará, porque nós estamos nele. Então somos parte dele. Como está escrito na Bíblia, somos o corpo de Cristo. Então aonde vai a cabeça, vai o corpo. Não é possível uma cabeça ir sem um corpo. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo, integrante, e passamos a herdar todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. E é para todos, independe de país, de cor de pele, de quanto você estudou, se você é bem instruído ou não, se você é rico ou pobre, se você tem parecer, se tem formosura ou não. É para todos. Jesus Cristo veio para todo aquele que nele crer. Versículo 8. Mas quantos aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós vemos que todo homem que continuar praticando as coisas erradas, aqui todos esses citados aqui, se encontrar com Cristo e ser lavado pelo sangue de Cristo, encontra o direito da salvação. A graça de Jesus Cristo tem esse poder. Qualquer um desses que está fazendo, o homem foi homicida, foi fornicário, foi feiticeiro, idólatra, mentiroso, mas ele encontrou com Cristo, se arrependeu, confessou seus pecados e deixou, ele encontra a remissão do pecado, porque o sangue de Cristo purifica o homem de todo pecado. Mas vamos dizer que este homem, ele continuou praticando. Então, aos que continuarem praticando e não abandonar a prática das coisas erradas, serão condenados. Deus não fez o homem para ser condenado. A condenação, o lago de fogo, está para Satanás e seus anjos, não o homem. O homem foi feitura de Deus. Deus não quer que nenhum homem se perca. Ele fez o homem para viver a eternidade. Mas se o homem com o coração duro não deixar
que a palavra de Deus, a luz, penetre, então há uma lei, e esta lei é: todos que não abandonarem as práticas das coisas erradas será sujeito à morte eterna. E nós vemos aqui na palavra de Deus pessoas que não serão salvas, que está neste versículo 8. São 8 tipos de pessoas que está trazendo aqui esse texto em Apocalipse, e nós não vamos de maneira alguma acrescentar ou tirar, porque a palavra de Deus, ela é íntegra, infalível, inerrante. Então esses 8 aqui são os covardes. Fala no sentido que os que se envergonham do Senhor. Ah, é aquele que tem vergonha de cantar? Ou é aquele que tem vergonha de testemunhar lá na frente? Tem vergonha? Não, não é nesse sentido de vergonha. Porque tem pessoas que é tímido, é um pouco vergonhoso. Vergonha no sentido aqui, aqueles que não confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Viu? Aqueles que são contra a mensagem da cruz. Então, são esses os covardes. Aqueles que alguém pergunta: você é um cristão? Aí ele: não, porque está na frente de algumas pessoas e começa a negar Jesus Cristo. É nesse sentido que estamos aqui vendo os covardes, que fala de covarde e tímidos. E nós vemos que não é nem no sentido de medo, porque os discípulos tiveram medo quando houve a tempestade no mar. Mas quando você tem medo e se abriga em Cristo, o medo é tirado. O segredo é estar sempre com Cristo no seu barco. Porque esse sentimento de medo, ele foi devido ao pecado. O homem passou a ter medo, sentir dor, todo esse sentimento. Mas quando nós estamos em Cristo, ele nos traz a segurança. Diz mais aqui: os rebeldes, que está em João 3,36. Esses ficarão de fora. Os assassinos, em 1 João 3,15. Os assassinos. Mas como eu falei, se você se arrepende do seu pecado, você será punido aqui na terra. Mas se você se refugia em Cristo, Ele, através do teu sangue, Ele te purifica e te salva. Aí diz mais: os impuros ficarão de fora. Quem continua praticando as impurezas, 1 Coríntios 6,9. Os adúlteros, os que se prostituem, Hebreus 13,14, ficarão de fora e serão lançados no fogo de lago. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Os feiticeiros, que está em 1 Samuel 28. Os idólatras, Colossenses 3,5. Os mentirosos, Salmo 116, 11. Nós vemos aqui aqueles que ficarão de fora, ou seja, do reino dos céus, que não receberá salvação e por castigo receberá, será um lançado, como está escrito: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então você tem a oportunidade de redimir-se, mas você não fará com a sua força. Com a sua força você não consegue. Você só consegue crendo na palavra de Deus, fazendo as orações em nome de Jesus, pedindo ao Espírito Santo que te leve, que te auxilie a estar na presença de Deus. Abrace Jesus Cristo, abrace a mensagem da cruz, firme-se com Cristo. Esta é a fonte, a única fonte que nos garante a eternidade, a viver no céu de glória, que em breve nós estaremos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.
e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração.